Você vai ser tentado hoje, com toda certeza. E o que você vai fazer com a sua tentação? Preste atenção, Tiago capítulo 1, versículo 12 e 13, o Senhor diz na nossa versão assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E mais, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Mas então por que a tentação, pastor? Porque Deus permite. Nós vamos ver isso agora. Nós já vimos ontem que a maior arma de Satanás para nos destruir é a tentação. Mas também nós vimos que a maior escada, a mais segura escada para subirmos até chegarmos à estatura de Cristo, que é a nossa meta, também é a tentação. Que coisa interessante, o inimigo pensa que vai nos destruir e nós crescemos nele quando entendemos isso. Por isso, na oração que Jesus ensinou, ele disse: não nos permita cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele não disse livrai-nos da tentação. Não, ele está avisando aí que a tentação virá. Não nos permita cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você notou aqui a diferença? Ele não disse livra-nos da tentação. Não, não nos permita cair, porque ela vem. Você vai ser tentado hoje, com toda certeza. E o que você vai fazer com a sua tentação? Ela é o que nos leva a definir claramente que sempre temos a nossa escolha feita por Deus. Por isso as tentações se tornam maravilhosas, porque nos permitem escolhermos Deus, a sua palavra. Essas tentações pelas quais nós passamos desde a nossa infância e vamos passar até o dia da nossa morte. Lutero já dizia, minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Olhe bem, né? Então é assim, elas serão mestras, elas nos ensinarão, elas serão uma oportunidade clara de fazermos a escolha certa. Por isso Jesus foi tentado, para mostrar para nós como é que é. E a tentação dele foi registrada nos evangelhos, foi uma coisa pública, porque nós vimos a reação de Jesus. Em todas elas, ele escolheu andar pelo que a palavra de Deus diz. E no Getsemane, então, a coisa ficou muito clara. Ele escolheu fazer a vontade do Pai e não a dele, mesmo que fosse o sofrimento, a cruz e a morte. Mas a vontade do Pai lhe traria a ressurreição e vida para nós. Por isso, querido, sempre que escolhermos o certo de Deus na hora de uma tentação, ao invés de pecarmos, estaremos desenvolvendo em nós o caráter de Cristo. Essa é a chave. Não tenha medo das tentações, use-as, vença-as para crescer em Jesus. Segundo a Tessalonicenses, Paulo deixa muito claro que estamos vivendo um tempo em que a apostasia iria permear a terra. Sim. Agora, essa apostasia, ela é um dos sinais do final dos tempos que nós estamos vivendo hoje. Você sabe disso, a apostasia. E sabe quem é que apostata, querido? Os crentes. Os outros não têm como apostatar, eles nem creram. E Paulo diz que, olhe bem, quando um crente apostata, nem apostatar, ele se tornará pior que os descrentes. Ou então, gente, se você vencer a tentação, ao invés de apostatar, você crescerá no Senhor. Então vamos orar ao Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas que elas venham, Senhor. Não tem outra maneira. Por outro lado, livra-nos do mal que essa tentação poderia nos fazer se nós não a enfrentássemos cheios do Espírito Santo de Deus. Eric Joyner, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele mostra que com a tentação nós podemos desenvolver de uma maneira fiel e forte o caráter de Jesus. E que nós podemos ver aqui na palavra de Deus, qual é esse caráter de Jesus? Sabe, querido, quando nós temos o fruto do Espírito, nós temos em nós o caráter de Jesus, é a melhor definição do caráter de Jesus. Quando o Espírito de Deus controla a nossa vida, ele produz em nós o fruto do Espírito. E essa é a nossa meta, o caráter de Jesus, o fruto do Espírito.
Você entende porque o Senhor tem nos levado durante tantos anos, durante meses, a falar sempre que nós precisamos de uma dependência do Espírito Santo. Precisamos ser dependentes deles. Nós falamos sempre da necessidade de buscarmos a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão, interagir com ele, da necessidade de estarmos atentos, porque ele vai sempre falar conosco. Ele fala suave, mas nós precisamos entender como fazemos para andar debaixo da sua voz, para seguir a direção que ele nos dá nessa voz suave. E sabe, querido, de obedecer seriamente aquilo que ele nos mostra. Então venceremos as tentações e seremos edificados. Sim, então teremos o fruto do Espírito de fato em nós e não vamos pecar. Ao invés de pecar, nós seremos, olha que coisa linda, eu vou repetir, seremos edificados nas nossas tentações. Prepare-se para hoje, para esse dia, porque eu digo para você, com certeza, você vai ser tentado. Prepare o seu coração, você tem o Espírito de Deus, você vai vencer, você vai vencer. Pai, eu quero pedir que cada irmãozinho aqui tenha uma consciência de que essa vitória estará edificando, estará garantindo a eternidade, estará garantindo o caráter de Cristo sobre a vida dele. Pai, que possa orar para si, para seus queridos, para a sua casa, para que o momento que vem a tentação consiga perceber, é um momento de bênção, não para você tentação. Pai, eu quero a tua vontade. Obrigado, Pai, porque eu estou crescendo em ti, estou aprendendo passo a passo a fazer a tua vontade e não a que o inimigo joga para que eu pense que seja a minha vontade. Não, não, não. É a vontade dele, isso é a tentação. Mas eu sei, como Jesus fez, eu irei fazer. Faça-se em mim, Senhor. A tua vontade, não a minha. Deus te abençoe nesse dia, querido. Deus te abençoe. Que seja um dia de muita graça e vitória. Não esqueça, viu? Dê o seu like, é bem importante para que outros estejam conosco.